Olá, eu me chamo Karina Kender, eu sou médica coloproctologista, fui convidada pela DI Brasil para participar aqui do Maio Roxo, que é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, com esse videozinho aqui que o tema é colonoscopia, tá? Ao longo do vídeo eu vou falar o que é, para que serve, algumas orientações aí em relação ao preparo, sedação, e ao final eu faço um linkzinho de importância desse exame para os pacientes com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, beleza? Então, o que é colonoscopia, gente? Colonoscopia nada mais é do que um exame que a gente usa para poder avaliar ali o reto e o colo, tá? E quando a gente fala ilio-colonoscopia, quer dizer que a gente avaliou o reto, o colo e o ilho terminal, que é o finalzinho do intestino delgado, certo? Eu gosto muito de fazer uma analogia da colonoscopia com a endoscopia digestiva alta. É muito comum que todo mundo já tenha escutado falar de endoscopia, sabe o que é, ou já fez endoscopia, né? Que basicamente é aquela mangueirinha comprida, é um tubo comprido que na ponta tem uma câmera e que a gente introduz isso pela boca para poder visualizar o esôfago, o estômago e o duodeno, que é o início do intestino delgado. A colonoscopia basicamente é um exame endoscópico, mesma ideia que a endoscopia, só que baixa. Então a gente introduz o aparelhozinho, que é o colonoscópio, pelo ânus e consegue enxergar lá por dentro, né? Com o aparelhinho a gente enxerga o reto, o colo e muitas das vezes a gente tenta chegar até o ilho terminal. Nos pacientes com investigação, com suspeita para doença inflamatória intestinal ou que tem o diagnóstico de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, é importante a gente fazer a ilio-colonoscopia. Normalmente, para que serve assim, né? Além de fazer essa avaliação, a gente tenta lançar a mão de fazer esse exame no intuito de ou completar uma possível investigação, então a gente pede a colonoscopia para investigação em pacientes que possam ter sintomas intestinais, sangramento e perda de peso sem causa aparente, uma alteração do hábito intestinal, diarreia crônica a esclarecer, uma suspeita de doença inflamatória intestinal, e a gente vai pedir isso para investigação. Ou para rastreamento. Já o rastreamento é como se fosse uma ideia de um check-up do intestino. A recomendação atual desse check-up do intestino seria a partir dos 45 anos. Mas como assim rastreamento, check-up, né? O paciente é assintomático, não tem nada no intestino que me deixe preocupada, que me faça pensar assim, eu tenho que investigar esse intestino. Não tem histórico familiar de câncer de intestino, né? E aí faz com que eu tenha que pensar que ainda assim tem uma idade para eu poder avaliar, né, fazer esse check-up. E a recomendação, 45 anos, isso é para o rastreamento. A importância desse exame também acaba que leva muito a questão da prevenção do câncer de intestino, principalmente na situação do rastreamento. Como assim prevenção? Quando a gente faz a colonoscopia, durante o exame a gente consegue fazer procedimentos também, né? Então se a gente vê um pólipo, e existem pólipos intestinais, existem algumas classes desses pólipos que podem malignizar e podem virar câncer coloretal, câncer de intestino lá na frente de alguns anos. Então quando a gente faz a colonoscopia, se a gente visualiza um pólipo, a gente consegue ir lá e retirar esse pólipo. Se a gente vê uma alteração suspeita que a gente não consiga retirar tudo, a gente consegue ir lá e biopsiar essa lesão. Então muitas das vezes a gente consegue, ao retirar um pólipo, talvez está prevenindo um câncer lá na frente, ou ao fazer uma biópsia de uma lesão inicial que a gente não consegue retirar, talvez está diagnosticando algo de forma precoce, uma lesão maligna precoce, enfatizando que quando a gente descobre o câncer coloretal de forma precoce e o trata de forma precoce, mais de 90% de chance de cura, tá, gente? Então a colonoscopia serve para isso, pra gente poder avaliar o intestino, fazer biópsia, fazer procedimentos, né? Muitas vezes prevenir o câncer coloretal também. Tá, mas é um exame que dói, machuca, vou sentir desconforto? Não. O exame é feito com sedação. Então a gente pega um acesso no paciente, faz medicação para poder sedar esse paciente e ele dormir durante o procedimento, tá? Muitas das vezes o paciente nem lembra do exame. É um exame que em geral dura em torno de 20 minutinhos, podendo ir 30, 40, a depender das dificuldades ali de cada intestino, digamos assim, se tem procedimento ou não, né? Se a gente tiver que tirar pólipo, fazer biópsia, qualquer coisa assim, isso às vezes demanda mais tempo durante o exame. Mas em geral é para ser um examezinho tranquilo de coisa de 20 minutos, sedado, tá? Normalmente o paciente não vai lembrar do exame, porém vai lembrar do preparo. Então isso é muito importante, a questão do preparo intestinal, que muitas vezes é o que é mais desconfortável na situação da colonoscopia. O preparo ele é orientado de forma conforme a localização que você for fazer. Então, o local que você marcar seu exame vai dar uma orientação de preparo, que geralmente começa ali na véspera. Vai ter a orientação de uma alimentação que geralmente é mais líquida, sem resíduos. Então, normalmente na véspera você toma praticamente só água, suco, chá, um caldinho ralo. E toma algumas medicações que são laxativas. Eu brinco que o paciente vira rei ou rainha ali na véspera, vai várias vezes no trono. Porque tem que limpar esse intestino e é importante fazer.
Mesmo os pacientes que tenham doença inflamatória intestinal, por exemplo, estejam tendo diarreia crônica, por exemplo, mas não vou tomar esse preparo porque eu já estou tendo diarreia. Tem que tomar o preparo, porque o intestino tem que estar o mais limpo possível para a gente poder visualizar bem toda a estrutura lá dentro do intestino, toda a mucosa ou qualquer alteração, tá? Quando a colonoscopia ela é muito bem feita, com bom preparo, aumentam muito as chances de a gente poder visualizar os pólipozinhos que eu falei e retirar eles durante o exame, assim possivelmente prevenindo um câncer de intestino lá na frente. Para a gente finalizar, gente, aqui fazer o link da importância desse exame com os pacientes que têm ali doença inflamatória intestinal, já que a gente está no maio roxo, né? Existem alguns guidelines, alguns protocolos em relação à orientação de como seria essa questão dessa vigilância endoscópica, ou seja, fazer a colonoscopia periódica, digamos assim, nos pacientes com doença inflamatória intestinal. A recomendação é pacientes que tenham retocolite ulcerativa ou doença de Crohn com um diagnóstico de 8 anos ou mais, eles precisariam fazer uma vigilância mais frequente, né? A variar de ser exames anuais ou a cada 2, 3 anos, tá? Às vezes até mais tempo. Pro mais tempo vai depender desse paciente já ter feito pelo menos 2 ou mais exames que em geral estão sempre vindo normal, tanto endoscopicamente quanto biópsias ali que a gente pode fazer virem normais. Pacientes sem doença e atividade, etc, etc, eles têm 2 para mais exames. Às vezes você pode passar até por mais anos para poder estar fazendo essa vigilância, né? Já pacientes que tenham colangite esclerosante primária, que é uma doença, uma condição extraintestinal associada, ali, principalmente com a retocolite ulcerativa, é recomendado em todos os guidelines, todos os protocolos, que sempre vai ser feito anualmente a colonoscopia, essa vigilância. E a depender se o paciente teve histórico anterior de displasia é quando tem alteração nas célulazinhas ali do intestino, da mucosa, que mostram pra gente algum grau um pouco maior desse paciente poder acabar desenvolvendo câncer. Então, da displasia, que pode ser de baixo grau ou de alto grau, dali brota depois o câncer se você não cuidar, se você não tirar isso aí. Por isso a importância da colonoscopia. Então, pacientes que tenham tido colonoscopia anterior, pacientes com DI, né, com doença inflamatória intestinal, que tenham tido displasia, que sempre estejam com doença em atividade, que tenham histórico familiar ali de câncer coloretal, que tenham histórico de pancolite, vários segmentos do cólon acometidos, tá? Tudo isso são fatores que me indicam para a gente ter uma certa vigilância mais precoce com essa colonoscopia. E a importância da colonoscopia é a gente manter nela, hoje em dia a recomendação é tentar, se possível, ser a colonoscopia de alta resolução e que trabalhe também com a cromoendoscopia, que é uma mudança de coloração que a gente faz durante o exame e que nos dá maior margem de poder visualizar alterações de displasia. Então a gente normalmente vai fazer a biópsia mais direcionada. Em locais que não se consegue fazer a endoscopia, a colonoscopia de alta resolução ou a cromoendoscopia, ainda se recomenda ali tentar fazer biópsias avulsas, tá? A cada 10 centímetros ali do colo fazer biópsias avulsas, na intenção de ver se consegue pegar alguma displasia. De qualquer forma, o paciente com doença inflamatória intestinal, ainda mais com 8 anos ou mais de diagnóstico já, é importante manter esse segmento com a colonoscopia, com a ileocolonoscopia. Para isso, eu recomendo que você mantenha os seus segmentos com o seu gastroenterologista, com o seu coloproctologista e tire mais dúvidas em relação a isso, se for o caso, beleza? Aqui eu deixo aberta, se preciso for, perguntas, tá certo? Eu tenho um Instagram, pode me mandar mensagem lá, a gente conversa um pouquinho mais. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa a mensagem. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.